nós acabamos nos afastando, né, e acabamos vivendo assim, uma vida de inconstância, assim, né, acabamos num período saindo da igreja, e aí aquela situação me incomodava muito, porque eu sentia muita falta de estar na igreja, e eu falei, então a gente vai casar e pra gente voltar pra igreja, porque eu não quero mais viver fora da presença de Deus. E a gente casou, me casei com esse namorado do meu primeiro relacionamento sério. Eu fui um relacionamento longo, assim, bem dizer, foi 4 anos e meio. E nós nos casamos e muitas vezes a gente buscou o pastor para tentar voltar, mas parecia que tudo, né, fazia para que a gente não voltasse. E nós não conseguimos, né, e ali o nosso casamento, que já estava só começando, foi decaindo. E aí foi onde eu me divorciei, né, no meu primeiro casamento. Eu era muito jovem, eu era muito nova, eu tinha 18 anos. E hoje, quando vem me pedir conselho, eu não aconselho ninguém a casar cedo. Porque casamento exige uma maturidade da gente que aos 18 anos a gente não tem. E pode ser que para muitas pessoas dê certo, né? Muitas pessoas casam jovens, cedos, e estão, né, 20, 30 anos casados, né? Mas exige, e é muito difícil, exige uma maturidade muito grande. E eu, naquela época, aos 18 anos, eu não tive essa maturidade e acabei me divorciando. E a partir daí eu não tive forças para voltar sozinha para a igreja, e apesar do Espírito Santo sempre me incomodar a voltar para a igreja, e foi aí que eu entrei numa vida completamente errada, e eu passei a ser uma pessoa que eu não queria ser, e uma pessoa que muitas vezes eu julguei, um tipo de pessoa que muitas vezes eu julguei. E comecei a entrar numa vida completamente errada. Eu comecei a ir pra balada, eu comecei a beber, eu fumava cigarro, começava a sair na quinta e parava no domingo. E aí eu vivi essa vida assim por uns 7 meses. E durante esses 7 meses, Deus usou muitas pessoas passaram por mim e falaram para eu voltar para Jesus. Eu tinha uma vizinha que ela não me conhecia, ela tinha recém se mudado ali pro lado da casa da minha mãe, porque depois que eu me divorciei, voltei para casa da minha mãe. E ela falou assim, um dia ela me parou e ela falou assim, eu vejo uma coisa diferente em você. Eu não sei o que você tem, não vejo uma coisa diferente, você já foi da igreja? E eu nunca tinha contado nada pra ela, nunca sabia, não soube nada da minha vida antes dela se mudar pra ali. E eu falei, sim, eu já fui evangélica, contei pra ela a experiência que eu tive na igreja. E ela olhou pra mim assim e falou assim, eu sabia, toda vez que você passava eu vi o brilho do Espírito Santo em você. Mas não fique afastado da igreja, volte para Jesus, ele sente falta de você. E aquilo me tocou e me marcou muito, e até hoje eu não esqueço. Mas mesmo assim, eu não consegui voltar, eu não tive forças, porque eu tinha vergonha de orar. Eu me sentia constrangida em orar. Por tudo aquilo que eu estava fazendo, aquela vida que eu estava vivendo, eu não conseguia me ajoelhar e orar, me apresentar diante de Deus. Eu tinha tido tantas experiências com Deus e estava fazendo aquilo, eu me sentia constrangida. E então, por mais um tempo, eu ainda continuei fora da presença de Deus. E aí, Deus usou até a minha cabeleireira para falar comigo. Um dia eu fui fazer o meu cabelo, e ela também é crente, a Ludmilla, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. E ela me perguntou se eu estava na igreja, né, se estava tudo bem, e eu falei para ela que eu estava afastada, e ela, Aline, não faça isso, quem não volta pelo amor, volta pela dor. E eu sabia disso. Eu sabia dos propósitos que Deus tinha na minha vida, das promessas que Deus tinha na minha vida, mas mesmo assim eu estava escolhendo estar fora da presença de Deus e não estar vivendo os propósitos que Ele tinha na minha vida. E isso é um grande erro. Quem tem chamado, quem tem, né, promessa de Deus, tem só uma escolha. Ou segue o propósito que Deus tem, ou segue o propósito que o Deus tem, porque senão a gente acaba sofrendo, infelizmente. E aí depois passou um tempo, e por volta de uns 6 meses que eu estava nessa vida assim completamente errada, a minha tia, que é crente, nesse momento a gente se aproximou bastante, assim. E ela chegou pra mim e falou assim, Aline, eu tive um sonho com você. E Deus fala muito com ela através de revelação de sonho. E ela disse, eu tive um sonho com você e eu sonhei que você iria ficar grávida. E eu falei, não. Eu dei risada da cara dela. Eu tirei sarro da cara dela. E eu falei, não, isso não vai acontecer. É impossível disso acontecer. Um mês depois que ela me contou esse sonho, eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, a Lívia. E aí eu não entendi aquilo que estava acontecendo, e eu entrei numa depressão assim muito profunda.
porque o sonho da minha vida sempre foi constituir família, ter meu esposo, os meus filhos. Eu conhecia a palavra, e eu estava tendo uma filha fora do casamento. Então, para mim, aquilo era o fim. E eu questionei muito a Deus, e naquele momento todos os meus amigos, entre aspas, né, me deram as costas. Ninguém me apoiou, ninguém ficou do meu lado. E foi naquele momento que Deus me levou para o vale. Foi naquele momento que eu tive um particular com Deus. E Ele permitiu que isso acontecesse para que nós tivéssemos esse particular, porque se não fosse a minha filha, eu talvez estaria naquela vida errada até hoje. E aí, Deus, muitas vezes, eu tive alguns momentos com Deus durante a minha gravidez, e eu sofri bastante. O pai da minha filha não foi presente na minha gravidez, então eu passei, assim, bem dizer, sozinha a minha gravidez. Mas foi um período que Deus precisou me colocar, foi esse vale que Deus precisou me colocar para falar comigo. E Ele falou comigo, e aos poucos eu fui entendendo o propósito daquilo. E Ele permitiu que aquilo acontecesse para me tocar naquilo que mais iria me doer, que é a questão de família, né? De eu não poder constituir a minha família como eu queria, né? Casar e depois ter filhos, eu tinha planos. E aquilo me machucou muito na época, mas eu entendi o propósito de Deus. A minha filha veio com o propósito de salvação, de me salvar, de mim mesma. Porque eu precisava que alguma coisa me parasse, que alguma coisa me freasse. E aquilo era e ter um filho era tão importante para mim, é um sonho da minha vida desde muito nova, desde muito moça. Eu sempre falava que eu queria ser mãe e ter os 3 filhos. E aquilo era muito importante para mim. Então, Deus me fez compreender que Ele estava, depois que passou tudo, Ele me fez compreender o porquê que Ele permitiu que aquilo acontecesse. Porque Ele precisava ser salva de mim mesma. E nesse momento eu tive muitas experiências com Deus, muitos particulares com Deus, nesse vale. E por isso que eu disse no início que às vezes a gente não entende, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus leva a gente para o vale, às vezes, para nos moldar. Eu vou repetir isso até o final do meu testemunho. E depois que minha filha nasceu, eu e o pai da minha filha tentamos um relacionamento. E eu, assim, vi uma oportunidade de ter a minha família. E eu tentei com todas as minhas forças ter a minha família. Todas as minhas forças. Eu tentei com as minhas forças. E isso também é algo que eu quero frisar, que às vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, né? Da forma que a gente quer, e não consultamos a Deus se aquilo é a vontade de Deus, né? E tentamos fazer aquilo com a força do nosso próprio braço, e a gente acaba se frustrando, como eu me frustrei. Nós não estávamos no mesmo propósito. Eu tentei de várias formas tentar voltar para a igreja nesse período que a gente tentou um relacionamento, mas infelizmente também foi um relacionamento que não deu certo. E nesse momento Deus me ensinou mais essa lição, de não tentar com a força do meu próprio braço, que eu não ia chegar a lugar nenhum com a força do meu próprio braço. E então, até aqui, Deus me fez passar por tudo isso para me amadurecer. E eu me amadureci muito, muito nesse processo até esse momento. E então eu perdi a minha esperança, assim, de ter a minha família. Por um momento eu perdi a minha esperança. Eu acho que Deus quer que eu viva sozinha mesmo. Eu acho que eu vou ficar na minha, eu vou ficar sozinha. E eu orei a Deus e eu apresentei. E teve um momento que eu assisti uma pregação que falou muito comigo, que falou que às vezes nós não recebemos as coisas porque nós não sabemos pedir, né? E nesse momento, depois que tentei esse relacionamento com o pai da minha filha, eu voltei para a igreja, assim, com todas as minhas forças, e me envolvi com a obra. Fui líder de jovens na minha igreja e me envolvi completamente com a obra, me voltei completamente para Deus. E eu orei a Deus depois dessa pregação em que o pastor falava que nós não recebemos as coisas porque não sabemos pedir. E eu orei a Deus e eu apresentei todos os meus planos do jeito que eu queria. Resumidamente, eu pedi: Deus, eu já tinha terminado a minha faculdade. Foi no período que eu engravidei da minha filha. Foi um período bem difícil também, porque eu engravidei no último período da minha faculdade. Mas ainda bem que meus professores, assim, foram uma bênção e me ajudaram muito nesse processo. Consegui concluir minha faculdade de pedagogia. E aí eu orei e falei: Deus, agora eu quero me dedicar completamente à sua obra. Eu quero fazer a minha pós, eu quero cuidar da minha filha, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro. E depois que eu estiver bem estabilizada, eu estiver com a minha vida bem estabilizada, aí sim, se o Senhor quiser, pode me apresentar uma pessoa
para com quem eu possa construir a minha família, que eu sempre sonhei em ter, né? Mas eu estava muito machucada naquele momento e eu não queria aquilo naquele momento. Eu queria me curar, eu queria me voltar para Deus, me firmar com Deus, porque até esse momento eu vivi uma vida de muita inconstância com Deus, idas e vindas, e eu não queria isso. Eu queria me firmar com Deus e eu queria ter um relacionamento firmado nele, né? Eu não queria essa vida inconstante com ele. E eu, desde sempre, assim, eu sempre falo para as pessoas que eu sou apaixonada